A desoneração da folha de pagamentos vem tomando os noticiários dos últimos meses, nas últimas semanas e nos últimos dias. A atual situação, né, que houve um veto do presidente da República e esse veto está para análise aí do Congresso Nacional, tá? Eu não pretendo discutir a viabilidade ou as vantagens econômicas dessa desoneração para a economia, para as empresas, para a sociedade como um todo. Eu acho que isso demandaria um debate específico, né? Mas sim a utilidade disso, a incidência desse regime diferenciado, dessa vantagem para a construção civil, a desoneração da folha para vários setores da economia. E dentre esses setores a gente vê aí a construção civil como beneficiária dessa vantagem tributária, né? Na época, ainda recentemente, até por enquanto, até dezembro de 2020, as construtoras elas poderiam optar em substituir o INSS patronal, que seriam aqueles 20% incidentes sobre a folha de salário do mês, né, por recolher 4,5% sobre a receita bruta, então sobre o faturamento, né. E inicialmente houve uma criação de uma alíquota de 2% e depois essa alíquota para a construção civil e outros setores também ela subiu para 4,5%. Então, normalmente a empresa fazia uma conta, né? Ela verificava ali que a folha era realmente um pouco alta na construção civil até então, né? E aí eles faziam essa matemática para verificar se vale a pena você ter uma incidência de 4,5% sobre o faturamento ou você substituir, ou você manter os 20% sobre a folha. O problema é que para a construção civil, né, historicamente, a gente vem identificando aí uma escalabilidade muito grande da utilização de mão de obra terceirizada. Então, desde lá da criação da lei da terceirização, na década de 70 até hoje, esse movimento ele vem aumentando de forma significativa, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O Brasil ele só acompanha um fenômeno mundial nesse ponto, né? Essa utilização dessa mão de obra terceirizada, desse serviço terceirizado dentro das atividades econômicas. No início, basicamente se utilizava ali a terceirização para atividade meio. Então a empresa ela contratava empresas especializadas que cediam essa mão de obra para poder executar algum serviço. Às vezes, por exemplo, na construção civil você poderia contratar uma empresa especializada para fazer a limpeza da sede ou do escritório, ou você poderia contratar uma mão de obra especial, uma terceirizada para poder fazer o serviço de informática, enfim, são atividades meias, não são atividades fins, né? Só que recentemente a gente teve um debate muito grande em relação a uma alteração que ocorreu nesse cenário da terceirização, né, ali em 2017, e que se permitiu a terceirização da atividade fim também, não só da atividade meio. Essa alteração legislativa aí que veio junto com a reforma trabalhista, ela foi bastante polêmica, bastante questionada, chegou no STF, e recentemente o STF confirmou que de fato não há nenhum impedimento na Constituição Federal em relação à terceirização da atividade fim. Então o STF chancelou a terceirização da atividade fim das empresas. E isso se aplica à construção civil. A revelia disso, ou junto com esses debates, esse fenômeno, a construção civil vem intensificando a utilização de mão de obra terceirizada. O que a gente vem verificando na prática com algumas empresas que a gente presta consultoria? Que de fato, quando a gente consegue identificar uma profissionalização dessa terceirização e as empresas conseguem de fato criar grupos de trabalho junto com empresas especializadas para poder especializar alguns serviços, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Muitas construtoras contratam empresas especializadas para fazer prestar o serviço de gesso, que seja aquele gesso de acabamento muito fino, né? Algumas empresas contratam algumas empresas para fazer limpeza de obra, e essa limpeza de obra ela ocorre durante e no final da obra. Dependendo do tipo de obra, às vezes você pega reformas de hotéis, construção de hotéis, essa parte de limpeza de obra, limpeza fina, limpeza durante a obra é um serviço com um custo um pouco alto. Então, as empresas deixaram de contratar pessoas para fazer esse serviço
e vem contratando cada vez mais empresas específicas que prestam esse serviço para a construção civil, né? E dentre outros. Então, assim, a gente identificou na prática que algumas empresas elas conseguiram equilibrar. Então, se você tinha um valor X de mão dentro da sua folha, você agora tem a metade disso, e a outra metade você consegue fazer essa terceirização qualificada, essa terceirização profissional. Então, assim, você consegue reduzir a sua folha de salários. Então, hoje, a folha de salários dentro de uma construtora, dentro de uma empresa de construção civil, ela não é mais a mesma de 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos atrás. E aí fica a pergunta, será que é mais vantajoso eu com a minha folha reduzida, depois de toda essa questão da reforma trabalhista, essa redução da minha mão de obra fixa, ainda vale a pena ou valeu a pena manter os meus 4,5% sobre o faturamento, sobre a receita bruta? E aí, se a gente for entrar num exemplo raso, e aí cada empresa tem que verificar junto com a sua contabilidade, com os seus responsáveis ali pela questão de estratégia fiscal, estratégia tributária, quem presta esse serviço, qual é o melhor cenário? Se houver uma postergação aí da desoneração de folha para 2021, essa análise ela tem que ser feita caso a caso. Então, assim, se a empresa ela faz um serviço ali, fatura 100 mil reais, e dentro desses 100 mil reais eu teria 40% de mão de obra, eu tenho certeza que esses 40% de mão de obra que seria lançado lá não é mão de obra mão de obra fixa, não é mão de obra contratada, né? Seria realmente uma boa parte disso de mão de obra especializada, de uma mão de obra terceirizada, na verdade. Então, eu não aplicaria, por exemplo, os 20% de INSS patronal comum sobre 40 mil. Na verdade, às vezes eu aplicaria sobre 15, sobre 20 mil reais, então ali de folha, né? Agora, do inverso, eu aplicaria 4,5% sobre os 100 mil reais, né? Outra coisa que é importante dizer é que há necessidade de todo um planejamento fiscal aí. Então, por exemplo, dentro do que seria folha de salários e dentro dos meus 20% que incide sobre essas folhas de salários, eu posso adotar outras medidas que eu ainda reduzo ainda mais a minha base de cálculo. Então, há diversas decisões aí sobre o que de fato é remuneração e o que não é remuneração, o que é verba indenizatório e o que não é verba indenizatória. Então, eu consigo enxugar um pouco mais a minha base de cálculo. E ainda tem a questão das retenções, que é outro assunto bem interessante, que as empresas acabam tendo uma retenção de 11% sobre a nota, né? Sobre a fatura, o tomador de serviço faz essa retenção e recolhimento, e aí a folha acaba sendo reduzida e o INSS patronal efetivo ele acaba sendo menor do que as retenções. Então tem uma solução de consulta bem interessante da Receita Federal que ela diz que eu posso segregar as minhas faturas aí em três nichos, né? Em três áreas. Então, e aí a minha retenção ela vai incidir somente sobre a mão de obra. Então, eu posso excluir aí não só materiais, mas como serviços especializados de construção civil, tá? Então, são estratégias que a empresa ela tem que analisar, ela tem que verificar na prática o que de fato está valendo a pena, para poder fazer essa análise aí para 2021, tá? Então, o que a gente sugere tem que verificar caso a caso, mas em regra, o que a gente vem constatando é que a desoneração da folha para a construção civil não vem se mostrando financeiramente viável. Por estratégia fiscal, isso vem aumentando aí a carga tributária das empresas, tá bom? E é isso, fica à disposição, qualquer coisa a gente está aqui para ajudar.